Olá, o meu nome é Paulo Cogos, esse vídeo é uma defesa da liberação das drogas. Eu sou moralmente contra as drogas, nunca cheirei, nem fumei, nem bebi, mas isso não me dá o direito de agredir os outros. Se uma pessoa tem um pé de maconha, ele é propriedade privada dela, o corpo é dela, ela coloca o pé de maconha, ela consome o que ela quiser, e uma proibição seria uma agressão ao seu direito de propriedade e liberdade, e por mim, o argumento acabaria aqui. Ludwig von Mises nos alertou para o perigo de dar para o Estado o poder de controlar o que as pessoas podem ou não consumir. Isso geraria uma escalada da repressão. Ele poderia proibir álcool, hambúrgueres ou qualquer coisa que não fosse uma ração pré-definida pelo Estado, ou te obrigar a fazer exercício físico em frente a uma teletela do livro 1984. Lew Rockwell faz uma brilhante analogia com o divórcio, que é imoral, que causa muito mais dano para as famílias do que as drogas, mas uma lei que proibisse o divórcio seria desastrosa. O Estado poderia interferir na vida privada como nunca antes, vigiando baladas, festas, exigindo certificado de casamento para entrar no motel. E é o que acontece na guerra contra as drogas, que está corroendo as nossas liberdades e a nossa privacidade financeira, se intrometendo na nossa vida privada, invadindo barraco e favela, invadindo nossos carros. Vejam as metanfetaminas, era um remédio como outro qualquer, foi proibido. O Estado começou a regular as farmácias. Os remédios ficam para trás dos balcões, o que prejudica o idoso, regula o estoque das farmácias, o que aumenta o preço, prejudicando o pobre, proíbe ingredientes para remédio da gripe e até rastreamento eletrônico dos clientes que compram remédio para gripe. Economia da proibição. Prostituição, agiotagem, jogo do bicho, narcóticos, sindicatos, o que todos eles têm em comum? Além de serem antros de violência, eles são proibidos ou fortemente regulamentados pelo Estado. Não acontece isso no mercado de queijo, mas se o queijo fosse proibido, só foras da lei estariam nesse mercado. Exemplo histórico. De 1919 até 1933, nos Estados Unidos, vigorou a lei seca, proibição do álcool. Os comerciantes honestos saíram do setor e ficou gente como Al Capone, que mandou metralhar o seu concorrente Bugs Moran em 1929 no famoso massacre de St. Valentine. Hoje isso é impensável. Ninguém imagina o CEO da Heineken mandando metralhar o CEO da Budweiser. Hoje o álcool é liberado. E para vocês verem, o Al Capone não foi preso por isso. Ele foi preso por sonegar imposto. Dá para ver qual é o interesse do Estado nisso. Como que os piores ficam no negócio? O Estado proíbe, aumentam-se os riscos, as barreiras à entrada, a oferta cai e o preço dispara. Menos ofertantes. As margens de lucro disparam, a margem da cocaína, por exemplo, é de 17.000%. E ficam as pessoas mais propensas ao crime, à ilegalidade, as pessoas mais capazes de sobreviver no submundo do crime por serem mais inescrupulosas. Não podendo recorrer a meios lícitos de resolução de conflito como os tribunais, elas recorrem à violência e acontece uma militarização da indústria proibida. E aí nós vemos as guerras no México, no Rio de Janeiro. As pessoas dizem que isso acontece porque o Estado é muito ausente. Não. Isso acontece porque o Estado é muito presente, ele está lá proibindo a droga. Isso impede que empresas honestas, com boa reputação diante de instituições creditícias, com capital acumulado, impede que elas vão lá na favela e montem uma loja com vidros blindados, com seguranças ex-fuzileiros navais que protejam a loja e eles vendam drogas de qualidade a preços competitivos para a população que queira comprar, o que desbancaria o cartel dos traficantes. Mas não, o Estado está lá presente, impedindo que isso aconteça. Um comerciante de queijo num bairro perigoso não tem esse problema. Mesmo ele não sendo protegido pelo Estado, que é ineficiente, o simples fato de não ser proibido já ajuda. Além disso, o Estado fornece mão de obra para o crime. Com as suas leis trabalhistas, regulações, impostos, ele cria escassez artificial de mão de obra no mercado lícito e ele flui para o mercado ilícito. E esse mercado violento é um mercado dos sociopatas. É uma meritocracia avessa, onde o mais violento, o mais criminoso se dá bem. Se nós liberássemos as drogas, a figura do barão da droga e seu exército de facínoras seria substituída por outra figura. Um surfistão que largou a faculdade, brigou com o pai e acabou se dando bem na vida quando montou uma barraca de maconha na praia e ele vende, surfa. Um cenário muito melhor do que essas guerras e crimes tenebrosos. O Estado, além de tudo, com essa guerra contra as drogas, ele gera pobreza, porque aumenta-se muito os gastos na guerra contra as drogas. Tá vendo isso aqui? A linha azul é a demanda por droga nos Estados Unidos ao longo de 40 anos. Nada mudou. Mas a linha verde são os gastos. Essa coisa gigante aqui. 1,5 trilhão. E não adiantou nada. Há um atravancamento jurídico dos tribunais que deviam estar resolvendo crime de verdade e estão lá vendo quem está com maconha.
Recursos policiais. O policial devia estar lá matando o estuprador, sequestrador, homicida. Tá lá vendo quem tá vendendo maconha, quem tá lá vendendo droga. 50% das prisões efetuadas nos Estados Unidos por causa de posse de maconha. E em relação ao Departamento de Defesa, que devia estar lá protegendo o território, eles estão lá cuidando de narcóticos. Aviso aos militares, vocês estão cortando a cabeça de uma hidra e ele está nascendo 10 cabeças no lugar. Os traficantes não têm um centro de gravidade clausewitziano que você possa atacar e resolver o problema. Eles são difusos, é como a hidra. O controle disso exigiria gastos cada vez maiores, controles cada vez maiores. Isso ia destruir a sociedade. E está destruindo, né? No México, 40 mil homicídios brutais em 5 anos. Tortura, assassinato, degolas, a população industriosa, inocente, aterrorizada. Que cenário é esse? No Rio de Janeiro, o favelado, inocente, honesto, no meio do fogo cruzado. Tragédia, tortura. Será que isso compensa qualquer benefício que a proibição das drogas poderia trazer? Sem contar a menor fluidez de capital para dentro da favela, as empresas têm medo de entrar lá dentro, menos emprego. E, é claro, menor inovação tecnológica e médica, porque os princípios ativos, por serem controlados pelo Estado, estão mais caros. Diminui a disponibilidade, diminui a competitividade de novos remédios, o que prejudica o pobre. Esse sofrimento não compensa. Sem falar na perversão moral. O problema das drogas é um problema da família, dos amigos, da moral, da cultura, das tradições, da igreja. Não é um problema do Estado babá. Quando você faz esse tipo de coisa, delegar escolhas morais para terceiros, o pior tipo de perversão moral que existe, há um enfraquecimento dessas outras instituições que têm um papel legítimo de combater as drogas, sem coerção. Olha o que aconteceu em Portugal. Eles liberaram as drogas e diferente do que previam, a demanda foi freada pelo fato de eles terem lá em Portugal religiosidade, costumes e tradições. Foi isso que segurou. E é isso que tem que segurar. Há uma perversão moral da polícia, cujo papel é defender a vida, a liberdade e a propriedade e não agredir quem está consumindo maconha. Quem financia aqui é você! É você que financia essa merda aqui! Isso é antiético. Condenar o traficante à morte lá em Singapura. O traficante não é um criminoso a priori. Ele é um comerciante. Ele só é criminoso se ele se envolver em agressão à vida, liberdade e propriedade. Há uma perversão do seguinte. O drogado é visto como um criminoso porque ele financia o crime. Mas o que tem que fazer? Você tem que ser caridoso com ele. Tem que ajudar ele a sair dessa vida. Eu tenho uma amiga viciada em maconha. Eu dou conselho para ela. Eu quero tirar ela dessa vida. Eu quero o melhor para ela. Mas essa propensão à caridade, ela é corroída pelo Estado, que faz as pessoas verem o drogado como inimigo. Claro, quando a pessoa está com droga, você não chega perto dela, né? Era bem melhor quando as drogas eram liberadas. Há também uma perversão social, né? Um fascínora desgraçado, como o Chapo Guzmán lá no México, é visto como um herói, porque ele cria um Estado paralelo, que é mais eficiente que o Estado normal, que é sempre ineficiente, e ele é visto como um Robin Hood. Mas não, ele é um assassino, ele devia ser morto. Perversão moral, agora não dá nem para culpar a população. A culpa é do Estado. Quando as drogas eram liberadas, até o início do século XX era assim, era muito melhor. Tinha remédios à base de coca, de ópio, de heroína, de cocaína, e não houve nenhum outbreak zumbi por causa disso. Isso vai acontecer hoje, porque drogas cada vez piores estão surgindo no mercado. Isso se chama efeito autoridade. O Estado proíbe um produto, a população busca alternativas mais baratas e piores em qualidade, diferente do que acontece no mercado. As drogas têm essa função recreativa, de dar prazer. O mercado procuraria desenvolver drogas que dão prazer com pouco efeito colateral. Quando o mercado é proibido, acontece o contrário. Acontece, por exemplo, as metanfetaminas, que são horríveis, que é chamada de cocaína do pobre, fácil de fabricar. Aconteceu na lei seca. Houve uma proliferação de bebidas misturadas que faziam mal. A coca virou cocaína, que virou crack, que virou oxi. O ópio virou heroína, que virou crocodil, uma droga russa. A pessoa se decompõe em vida quando usa essa droga. Nem queiram ver as fotos disso, credo. Quem quer proteger o drogado devia ser a favor de liberar as drogas. Porque como é que o drogado vai processar um fabricante que adulterar a droga dele? Não tem como. Cadê as certificadoras de risco, de toxicidade, de qualidade da droga? Não tem. Então é um absurdo isso. Droga faz mal. Chocolate, álcool, comida, videogame, sexo, exercício físico, trabalho, tudo isso pode fazer mal em excesso e vicia. Abuso de medicamentos vicia e mata.
Keynes, é uma droga, faz mal, e eu não sou a favor de proibir porque eu sou a favor da liberdade de expressão. Outros dizem que as drogas vão nos contaminar, porque as empresas vão colocar droga na comida para gerar mais mercado para isso, com os viciados. Ridículo! As empresas têm uma reputação a zelar. Se elas fizerem isso, elas estão fora do mercado e podem até ser condenadas à morte por fazer isso. O traficante não tem esse problema. Mesmo porque, com a margem de lucro muito alta dos traficantes, eles têm a questão do retorno do cliente marginal. Eles não têm escrúpulos em arregimentar mais clientes, matando o concorrente ou contaminando crianças, porque o retorno é muito alto e o custo marginal de se eliminar um concorrente é muito baixo. É só mandar matar e não pega nada. Num livre mercado as empresas não vão poder fazer isso. Por falar em criança, vai poder vender droga para criança? Não. Eu até provoco os libertários nisso. Não. Vai ser proibido vender drogas para as crianças, assim como pedofilia vai ser proibido. Faça uma analogia com a prostituição. Quando a prostituição era liberada, tinha lá os bordéis chiques, os magnatas iam, não tinha problema nenhum, mas o fantasma horrendo e tenebroso da prostituição infantil só foi acontecer com a proibição ou forte regulamentação da prostituição. Faça uma analogia com as drogas e você vai ver onde as crianças estão mais protegidas. Outros vão argumentar que vai ter um outbreak zumbi, o preço vai cair, a demanda vai aumentar. Sim, o preço vai cair, a demanda vai aumentar. Mas vai haver menor demanda por essas drogas pesadíssimas. Além disso, vai ter menos propensão a roubar a família para comprar droga e vai desaparecer por completo a questão da dívida com o tráfico. Lew Rockwell disse que tem 4 categorias de pessoas. As que nunca usam drogas, sem problemas. As que usam drogas muito de vez em quando, sem problemas. As que usam drogas e estão abusando e correm o risco de ficar viciadas. Isso é um problema, como eu já falei, das instituições informais. E a quarta é o pessoal que usa crocodilo. Esses vão morrer e não há nada que nós possamos fazer em relação a isso. Aí tem a posição política da direita, que quer matar viciados e traficantes. Eu não vou nem comentar, isso é antiético, isso é crime. E tem a posição da esquerda, que também defende um crime, que é subsidiar o vício. Eles acham que tem que ter tratamento público para drogado. Isso é ridículo, não tem. Eles querem pegar o dinheiro de famílias responsáveis que souberam educar os filhos para subsidiar o vício, aumentando o problema, com dinheiro roubado. Sem comentários para a esquerda. Bom, vai sobrecarregar a saúde pública. Primeiro que não devia ter saúde pública, a saúde devia ser privada. Ela é um bem econômico. Segundo que existem outras saídas, mesmo havendo saúde pública. Você não cobre overdose no sistema de saúde pública, que seja. Não justifica todo esse cenário tenebroso da proibição das drogas. Finalmente, tem gente que vai falar que o drogado vai roubar para comprar droga. Bom, ele também rouba por causa de joia, celular, carro. Você quer proibir tudo isso também? O drogado é uma ameaça, ele vai sair por aí causando acidente de trânsito. Álcool, sono, estresse causam um acidente de trânsito. Não fazer curso de direção evasiva também aumenta a propensão. Que tipo de sociedade totalitária uma pessoa que fala isso está defendendo? Existem outros jeitos de se coibir isso, com seguradoras e o melhor de tudo, com as ruas totalmente privadas que fazem a lei que elas quiserem. Agora, se liberar as drogas, essa maravilha toda, por que não liberam? Primeiro, porque tem o interesse do Estado em relação ao fisco. Eles vivem de imposto, eles são parasitas. E aí aumenta-se os impostos. As agências de defesa do Estado, defesa entre mil aspas, elas usam a guerra contra as drogas como lobby para aumentar o seu próprio orçamento. Quem assistiu o filme Tropa de Elite 2 vê o problema da aliança entre o Estado e o tráfico para conseguir votos, currais eleitorais. E finalmente tem o interesse das grandes corporações. O cânhamo já foi usado para fabricar vela de navio, corda de navio, indústria papeleira e até substituto de petróleo. As corporações petrolíferas, madeireiras, algodoeiras têm todo o interesse em manter as drogas proibidas. E, é claro, o interesse das indústrias de cigarro e álcool que não querem mais um concorrente direto no setor. Portanto, se você quer proteger o seu filho, que ele viva num mundo de liberdade, num mundo onde ele realmente esteja protegido pelas instituições informais, pela igreja, pela família, seja a favor de liberar as drogas. O corpo é seu, o problema é seu. Um abraço.